rituais centrais do Islão, a circulação em massa à volta de Kaaba em Meca. Porém, aqueles que governam Meca na atualidade consideram todas as práticas religiosas dos sufis mais leve. A música e a dança, a mistura despreocupada entre homens e mulheres, verdadeiras abominações. Os homens que caminham junto ao rei Abdullah da Arábia Saudita são sunitas, mas afastaram-se muito do ideal sunita de uma relação direta com Deus. A Arábia Saudita tem a sua própria hierarquia religiosa. E aqui a mensagem religiosa dominante é do Islão Wahhabi, que representa apenas a visão de uma minoria muçulmana. Qualquer pessoa apanhada a cometer sodomia deve ser morta. A cabeça deve ser cortada com uma espada, depois ser colocada num caixão e o caixão queimado. A jihad em Fallujah é motivo de orgulho. Gargantas devem ser cortadas e cabeças esmagadas. Este é o caminho para a vitória, para a shahada e para o sacrifício. Ao controlarem o coração da teologia do Islão, ao mesmo tempo que são patrocinados pelo dinheiro do petróleo, foram capazes de impor a sua leitura restrita, rígida, sectária e dividida do Islão em toda a comunidade islâmica e na comunidade internacional. E isso foi uma enorme tragédia para todos nós. Os Wahhabi da Arábia Saudita promoveram os Talibã e permitiram a destruição de um dos locais mais antigos do mundo, as extraordinárias estátuas de Buda, no Afeganistão. Osama Bin Laden foi criado na fé Wahhabi e 15 dos 19 terroristas responsáveis pelo 11 de setembro eram de origem saudita. Chegamos à conclusão que nos últimos 20 anos o governo saudita gastou mais de 100 mil milhões de dólares na propaganda da sua versão do Islão por todo o mundo. Novas mesquitas, madraças, professores muçulmanos, imãs, manuais escolares, literatura. Tudo isto foi definido por pressupostos Wahhabi. Crime e castigo. A Arábia Saudita, com a sua enorme riqueza petrolífera, tem sido uma das maiores influências na condução dos muçulmanos em direção ao fundamentalismo e a uma leitura intolerante do Corão. Uma das grandes tragédias da cena política islâmica internacional é o facto dos únicos dois Estados interessados em promover uma visão particular do Islão no panorama internacional serem o Irão e a Arábia Saudita. E nenhum deles representa a visão comum, clássica e inclusiva do Islão, o tipo que todos os muçulmanos conhecem, com a qual são habituados e que amam. Apesar dos xiitas iranianos se encontrarem do lado oposto da divisão religiosa, têm uma coisa comum com os sauditas: uma representação sacerdotal contrária ao princípio corânico da relação direta com Deus. Durante muitos séculos, durante a Idade de Ouro do Islão, ninguém tinha a religião como profissão. Mesmo estudiosos da religião tinham outras profissões. Hoje, infelizmente, há aqueles que adotam a religião como uma profissão e que fazem dinheiro com a religião. Têm um enorme interesse e muitos seguidores. E utilizarão todas as ferramentas disponíveis, a televisão, todos os tipos de média, e monopolizam a religião. Isto é contra a essência do Islão. Uma das consequências desta mudança foi a introdução de execuções públicas, os enforcamentos e os castigos por chicotadas no Afeganistão e no Irão, onde a religião tomou conta do poder político. Neste momento, o Irão executa mais pessoas por percentagem da população do que em qualquer outro país no mundo, conseguindo até superar a China. E como justificam tantas execuções? Penso que a lei islâmica contra os assassinos é uma das mais belas leis expressas no Corão. Se quiséssemos escolher uma única lei boa no Corão, seria essa. Mas não são apenas os assassinos que são executados neste país. Os homossexuais e as pessoas na posse de álcool são condenados à morte.
Se o governo decidir que ao matá-las estará a restabelecer a ordem, pode fazê-lo. Espero que, no futuro, esta lei não vigore apenas na República Islâmica do Irão, mas em todo o mundo islâmico. E será que o Corão justifica tudo isto? O que diz sobre o crime e o castigo? Cortai as mãos ao ladrão, quer seja homem ou mulher, como castigo e aviso de Alá. Alá é poderoso, sábio. Quem se arrepende depois de haver cometido a sua injustiça e se corrige, consegue que Alá volte a si. Alá é indulgente, misericordioso. O Corão afirma que a sentença não pode ser levada a cabo se o criminoso se arrepender. No entanto, a ênfase na misericórdia é muitas vezes subestimada. Quanto ao adúltero e à adúltera, a cada um deles dai 100 vergastadas. Se credes em Alá, que não existe entre vós compaixão por eles. E se eles se arrependerem e se emendarem, deixai-os. Alá é indulgente e misericordioso. E na mesma linha o Corão é absolutamente claro que ninguém deve ser condenado sem provas conclusivas da sua culpa. A ideia central da Sharia é o perdão, é ser perdoado, não é apenas julgar e matar. E as condições para a aplicação da pena capital são tão elevadas que os académicos afirmam que é praticamente impossível aplicá-la. O crime de adultério, por exemplo, exige que 4 testemunhas tenham presenciado o ato sexual. Isso torna a prova de crime praticamente impossível. É por este motivo que, desde a implementação do Islão até aos dias de hoje, o número de vezes que os adúlteros receberam pena máxima pode ser contado pelos dedos de uma mão. E o mesmo acontece com a amputação. Antes da sentença ser dada, todas as opções devem ser consideradas. Esta interpretação humana da lei de Sharia é o princípio orientador na margem ocidental da Palestina. Ao lado do mercado da fruta na cidade de Ramallah, encontra-se o Tribunal da Sharia. No seu interior, o ambiente é extraordinariamente casual. Não há polícias, não há reclusos, algemados, só uma quantidade interminável de gente. Alguns por questões oficiais, outros apenas para conversar. Na maior parte dos países muçulmanos, existem 2 sistemas legais. A lei civil, normalmente uma mistura do direito islâmico, napoleónico e romano, aplicado aos crimes, e a lei de Sharia, que trata dos assuntos particulares e familiares. A Sharia julga casos de disputas e divórcios, em que o direito à propriedade por parte das mulheres é baseado nos princípios que remontam ao Corão.